Dependência emocional. Eu sei que é um tabu para muita gente. Hoje a gente vai desmitificar de uma forma leve, sutil. Eu vou clarificar esse entendimento para você. Primeira coisa a se entender é que a dependência emocional é quando algo ou alguém determina sobre a minha vida. Sabe quando você está num relacionamento e que você deposita todas as fichas sua sobre aquela pessoa? Isso pode subentender que esconde uma falta dentro de você. Então você está tentando compensar nesse homem. E aí o que você faz? Você entrega a chave da tua vida para esse homem. E sabe o que acontece quando você cria muita expectativa em cima de alguém? O que é criar expectativa? É esperar algo de alguém que você não tem controle. Imagine só o seguinte, esse homem tá tudo bem no relacionamento, mas um certo dia ele decide dizer para você, não gosto mais de você. Ou te trai. Aí o que acontece? A chave da tua vida tá lá na mão dele. Como que você fica agora? Sem chão? Como que você reage? Não, eu aceito ele. Mesmo que ele me traia, me machuque, faz tudo. Olha aqui, fulano determinando sobre a tua vida. Mas tem alguns casos críticos também que você pode entender sobre a dependência emocional. Presta atenção. Sabe aquele homem que é o ficante? É o termo mais comum hoje usado. Aliás, tem uns nomes que me surpreendem bastante, porque na minha época não existia isso. Hoje, quando você vai encontrar alguém, fala-se, não é mais encontro, é date. E o date foi massa? Então, mudaram muito esses conceitos, né? Antigamente ficar era um selinho, um beijinho na boca. Hoje é quase que fazer um filho. Enfim, dormir junto, dormir de conchinha, ficamos. Então, olha só pra você ver, sabe aquele ficante que te enrola? Eu chamo isso de cozinhar você no fogo baixo, que não te assume. E você não consegue ter uma resposta diante, acreditando que o ficante vai te assumir. Então ele te enrola, te engambela, te bloqueia, desbloqueia, e você continua lá. Mal, pra baixo, péssima. E aliás, decide fazer o chá do cabaré para o homem gostar de você, e você continua fazendo. Cada vez mais você vai ficando mais dependente do cara. Olha para você ver que estrago isso acontece. Eu separei aqui num livro, eu gosto muito da Lourdes Possato. Esse livro ele diz uma coisa muito interessante, dependência emocional. Ó, sentir-se triste durante um certo tempo após uma perda, uma separação, é normal. Porém, se o tempo for muito grande, aí já é depressão. É bem possível que este fato só desencadeie o processo depressivo. Porque é possível que exista um problema acentuado de dependência emocional em relação à pessoa que se foi. E a pessoa em depressão não consiga perceber em si mesma forças para sentir-se inteira. O fator dependência emocional tem raízes, na maioria das vezes, em nossa infância. A dependência emocional é aquela sensação que a pessoa tem quando acha que não consegue fazer nada por si mesma, junto com o medo da solidão, ou ainda com sentimentos de indecisões, onde ela busca no outro palpite sobre o que fazer, direção para seguir, para fazer xixi, né? Não consigo fazer nada. Na realidade, um quadro como esse significa uma falta de autorreferência. Aqui a gente vai entender sobre uma coisa de pai, tá? Eu já tô lendo aqui. A pessoa só consegue se sentir-se ou se perceber a partir do contato com o outro. Ou seja, ela só consegue viver quando o outro está na vida dela. Não consegue perceber em si um autoapoio, um ponto de referência centrado nela mesma. Então, quando ocorre perdas de pessoas importantes para ela, seja por uma separação ou por morte, há uma sensação muito grande de se sentir-se literalmente perdida. Bom, o que eu quero te dizer? Uma das coisas que acontece muito, e aqui falou sobre a questão da falta de referência, muitas vezes, tá? Eu posso te dizer que 90%, 80% disso tem a ver com a figura do pai. Porque o pai representa a autoridade máxima de segurança na nossa vida. Então imagine que você, na sua infância, foi traumatizada pela figura do pai. Eu não tô falando de abuso não, tá, gente? Eu tô falando sobre a ausência desse pai. Por quê? Porque o pai, ele tem uma concepção do seguinte, ele sai para trabalhar e ele acha que só o sustento dentro de casa é o necessário. Tá tudo certo, porque ele foi treinado assim, não é nem culpa dele. É os padrões repetitivos que vão passando de geração em geração. E aquele pai, às vezes, antigamente, era muito bruto, muito seco.
a dificuldade que a criança tem de acessar esse pai, de conversar com esse pai. O pai chega dentro de casa, ele é tratado como rei, mas ele não tem um tempo de sentar aquela criança no colo, conversar, falar o quanto que ela é importante, participar dos momentos escolares com essa criança, ensinar ela a andar de bicicleta. Vocês sabem que esse dia, eu não sou muito de cozinhar, mas eu cozinho desde de pequeno. Sei fazer de tudo. E aí, na minha casa, o convívio nosso não é muito pra churrasco, até porque eu não recebo muita gente na minha casa. E esses dias eu comprei uma churrasqueira só pra fazer um churrasco pra minha filha, pra comemorar e celebrar isso. Fui lá e fiz pra ela se sentir importante. Enquanto tem gente que faz isso pras visitas, né? Então, ela sentiu o máximo. Ela fez daquilo um evento comigo. Então, porque se é uma condição, não tem um pai presente. Imagina o seu pai que foi embora. Imagina você que foi adotada. Imagina você que veio de uma gravidez solo, que não foi preparada para vir naquele momento. Imagina um pai que machucava sua mãe, maltratava vocês. Imagina um pai que tem referência feminina. O que é isso? É a mãe que assume o controle da relação. É sempre a mulher que é o macho da relação e o pai é um coitado, não prospera. Tudo isso causa um efeito na sua vida de insegurança. Claro que existem outros motivos de traumas, de vivência na nossa vida, um trauma. A neurociência sempre aponta o seguinte: a gente tem uma capacidade de memorizar as coisas muito fácil através de duas coisas, ou da dor ou da felicidade. E aí a gente tem um momento que a gente ressignifica isso. Por exemplo, quando a mulher ganha neném, a dor do parto, quem faz parto normal, é uma dor que às vezes é terrível, né? Dizem que se compara aí, a mais próxima é a cólica de rins. É terrível. Só que existe uma coisa que, olha aqui a ressignificação, que ressignifica a dor do parto, que faz até a mulher futuramente querer ter outro filho, quando ela olha para a cara do bebê. Claro que tem umas que tem depressão pós-parto, aí já é outro caso que tem que ser tratado. Mas quando ela olha para a cara do bebê, ela fala: valeu a pena sentir essa dor. Valeu a pena passar 8, 9 meses, né? Isso ressignificou. Então ela nunca vai esquecer esse momento. Nunca! Mas imagina uma mulher que foi abusada. Ela também nunca vai esquecer isso. Então, a neurociência diz que nós temos uma capacidade surreal de absorver as coisas nesses momentos de dor ou felicidade. Sabe quando a pessoa pisa no calo com você? Dificilmente você vai esquecer. Principalmente a mulher que é mais emocional, né? Não que isso seja ruim. Então a falta de referência do pai causa um estrago. Outra coisa que faz você ter, aí já é um complexo de inferioridade, quando você se sente incapaz e precisa de alguém para viver. Também é afetado na sua infância. Quando você vive num ambiente que você não se sente desejada, não se sente amada, não se sente valorizada. Uma criança machucada por experiências de pais que não sabe criar. Criança criada pelos outros, pela avó, pelos irmãos. E aí você cresce numa vida bagunçada, ou então você teve que adultecer antes do prazo, porque você teve que cuidar de irmãos. Você não teve uma fase de criança, você morava na roça, tudo isso afeta a sua vida. Tem como ressignificar isso, Duancles? Sim. Primeira coisa, você não é seu pai, não é sua mãe, você é fruto das escolhas deles, que podem ser erradas ou não. Mas você teve ou tem uma oportunidade de mudar a sua vida. E como a gente precisa entender esse processo? Imagina uma criança que ela está à espera de um milagre porque ela está com câncer. Lá é um milagre, não é? Eu sei que os padrões, que são os programas mentais que a gente tem, é um pesadelo para mudar isso, gente. Eu falo por mim próprio, porque a minha maior dificuldade foi mudar muitas crenças, e até hoje eu luto contra elas. Mas uma criança que está à espera do milagre, lá é só um milagre. Só Jesus pode fazer o milagre e ela pode morrer. E aquela criança, ela daria tudo da vida dela para ter a sua vida ruim, porque ela sabe que a sua vida ruim, com um pouquinho de ajuste, pode mudar. Então eu preciso ressignificar isso, criar novos comportamentos, novas experiências, para mudar essa experiência ruim que eu tive no passado, que provavelmente não vai acontecer. E principalmente falar: olha, eu sou grata pela vida que meus pais me deram, mas eu não vou carregar essa treta deles na minha vida. Pai, mãe, vocês me machucaram muito. Às vezes a gente tem que falar isso. Se eles estão vivos, a gente fala para o universo. Se eles estão vivos, a gente fala para eles. Se não estão vivos, a gente fala para o universo. Vocês me machucaram muito. Mas hoje eu quero colocar um ponto final nisso aqui. Eu quero agradecer pela vida que vocês me deram e sou grato pela vida. Mas a partir de hoje eu corto o cordão umbilical, vou continuar amando vocês, mas eu vou seguir a minha vida pra vida. Eu mereço ser amado, eu mereço construir uma nova história, eu mereço viver uma vida diferente. E isso é ressignificar. Você não precisa ficar carregando a sua vida toda. O problema seu não é homem. O problema é sua crença. Tudo bem, tá tudo certo você passar por um período de dificuldade, normal, de dor, porque ninguém é um pedaço de pau.
Mas passar 1 ano, 2 anos com alguém que foi embora e você não conseguir... E aí tem uma coisa que a gente alimenta muito, que são as histórias. Todas as histórias que a gente conta da situação que a gente está vivendo, a gente alimenta o processo. Por isso que muitas vezes você não consegue sair, porque você, em vez de estar cuidando da sua vida, fazendo algo por você, se ocupando com você, crescendo consigo própria, você fica lá, é tão difícil. Aí você precisa daquela amiga, amiga consolo. E você fica lá, amiga, tá doendo, tá difícil, só que você não muda. O problema disso tudo é que lá na frente, a médio e longo prazo, causa um estrago na sua vida gigantesco. Pode causar uma depressão, pode causar uma ansiedade, pode causar algo que pode te machucar terrivelmente. E aí, para sair disso, imagina se você desenvolve uma doença crônica de depressão em que você vai ter que tomar tarja preta. Claro que buscar ajuda é o melhor caminho de um profissional adequado que possa te ajudar. Isso sim é importante. Para ajudar a direcionar você a enxergar o seu valor. Só que eu sempre falo, não fique 5 anos na terapia contando história. Porque você vai viciar em contar história. Eu fiz terapia na minha vida um tempo. E eu cheguei a um momento que eu falei assim, não dá mais pra mim. Porque eu aprendi o que eu precisava aprender, mas a partir de agora eu vou cuidar da minha vida. E tá tudo certo. Entender isso, enxergar isso para ressignificar as experiências traumáticas, porque talvez é isso que está impedindo você de ir para o próximo nível, de prosperar, de casar, de viver um relacionamento incrível, porque toda pessoa, tem gente que é dependente emocional do amigo. Se o amigo arrumar outra amiga, ela fica com ciúmes. Se o homem não mandar mensagem, ou se ela mandar mensagem e ele não visualizar, não responder, ou visualizar e não responder, ela fica mal. Comportamento infantil. Tem que ressignificar os traumas. As experiências traumáticas, elas determinam muito, e nós todos temos esses traumas de infância. É impossível um adulto não ter passado por traumas da infância, é impossível. Todos nós tivemos traumas. E sabe o que é um trauma que pode ser mínimo? Por exemplo, todos os dias você vai buscar seu filho na escola às 17 horas, mas por uma dádiva, um acaso, você no caminho, o pneu do seu carro furou, e aí você atrasa, chega lá às 18 horas. 17h30, a criança todos os dias está acostumada a você buscar ela às 17. Você chega às 17h30, você liga para a professora e fala, olha, surgiu um problema, o pneu do carro furou, mas estou chegando de Uber aí. Mas você chega 30 minutos depois. Para uma criança de 2 anos, ela não consegue entender. E às vezes tem adulto que quer fazer a criança ser adulto. Para com isso! Bate na criança. Mas na cabeça dela, ela é só uma criança. Você traumatizou essa criança, porque ela esperava todos os dias você às 17 e você chegou às 17h30. Ela gerou o sentimento de abandono, foi abandonada. Isso é sério, gente. As feridas não é só alguém que te bateu, alguém que te humilhou, são detalhes. Como, por exemplo, quando seus pais, na sua infância, olha o que eu tô te falando, na sua infância, priorizavam as visitas. Toda vez que ia visita na tua casa, seus pais faziam banquete para as visitas. Comprava sorvete, pegava os melhores talheres, pires. E aí, vocês dentro de casa comiam arroz e feijão, no pior prato, bebia água no extrato de tomate. Eu sempre falei pra minha esposa, porque eu e ela fomos criados assim também. E não tem nada de errado, porque a minha mãe e a mãe dela foram criados assim, não é culpa deles. A gente só fala assim, eu decido não viver mais isso na minha vida. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia eu falei pra minha esposa, toda vez que ia visita lá em casa, às vezes, as poucas que iam, ela sempre queria, não que a gente não possa honrar a pessoa, é diferente. Fazer um banquete, eu falo, não faça isso, porque o banquete tem que ser pra nós. Gente de fora não é mais importante que nós. É difícil fazer isso, né, gente? É muito. Porque a gente quer agradar os outros, que não tá nem aí pra gente. Não faça isso. A gente faz uma comida sempre assim, mas não é tão. Outra coisa, isso gera bloqueio de merecimento. Aniversário. Você já viu que aniversário, sempre o primeiro pedaço é pros outros? Nunca é pra você que é aniversariante? Que é o aniversariante? Cara, isso não funciona. Quando eu vejo um aniversário que o primeiro pedaço a pessoa entrega pro marido, pra esposa, pro filho, eu falo, peraí, o aniversário é de quem? Eu tô dando o primeiro pedaço pros outros? Não. É meu. A pessoa não sabe receber parabéns. Toda pessoa, por exemplo, vou cantar parabéns pra você agora. Parabéns. O que você faz? Você bate palma juntos. Coloca a mão quietinho e só recebe. Porque as pessoas estão te homenageando, cantando parabéns pra você. Aí, como você tem bloqueio de merecimento, você bate palma junto porque você não consegue ficar, você fica desconfortável. Problema de merecimento. Olha aqui as tretas que a gente vai criando na nossa infância. Então, quando eu ressignifico essa parada, olha, tô te dando uma aula poderosa, a sua vida muda. Muda completamente. Estamos claros? A dependência emocional é um estrago que causa feridas terríveis na sua vida. Você precisa curar isso. Eu posso te ajudar.
Comenta aqui embaixo para mim se você tem, se você passa por isso, se você está lutando por isso. Comenta aqui embaixo. E curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou o Duancles. Estou aqui para te ajudar. Um abraço.